Sabe aquela assinatura no final de um contrato? A gente olha para ela e pensa, pronto, tá assinado, tá valendo. Mas, e se eu te disser que nem sempre é assim? Que às vezes, mesmo com a sua assinatura ali, no papel, o negócio pode não ser válido de verdade? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que acontece quando a nossa vontade na hora de fechar um acordo é, digamos, corrompida? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão no direito dos contratos. Porque, vamos ser sinceros, nem toda canetada representa uma escolha 100% livre e consciente, né? Existem situações em que a pessoa assina sim, mas a vontade dela, a vontade dela não estava totalmente ali. Ok, vamos entender a base de tudo. Para qualquer negócio jurídico, qualquer contrato que seja, o pilar principal é o que o direito chama de autonomia da vontade. A ideia é bem simples, na verdade. Para um acordo ser justo e valer, a decisão de entrar nele tem que ser genuína, pura, sem nenhuma interferência externa para atrapalhar. Mas quando alguma coisa interfere nessa vontade livre, é aí que surgem os chamados vícios de consentimento. A nossa lei, o Código Civil, define 5 grandes problemas, 5 defeitos que podem fazer um contrato ser desfeito. São esses aí: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vamos destrinchar cada um deles agora. Para começar, vamos agrupar os dois primeiros, que são meio que primos, o erro e o dolo. Os dois têm a ver com engano, com situações em que uma das partes tem uma visão totalmente distorcida da realidade do negócio. O primeiro vício é o erro, e aqui a palavra-chave é a pessoa se engana sozinha. É isso mesmo. Ela, por conta própria, tem uma ideia errada sobre alguma coisa essencial do contrato. Ninguém a enganou. O engano partiu dela mesma. Pensa só nesse exemplo. Alguém compra um terreno sonhando em construir a casa da família ali. Depois que já pagou, já assinou, descobre que o local é uma área de preservação ambiental. Ou seja, não pode construir nada. O terreno é inútil porque ela queria. Foi um erro da própria pessoa, que não checou isso antes. A vontade dela nasceu de uma ideia falsa sobre a realidade. Agora vamos para o dolo. Aqui a história muda completamente de figura. A pessoa não se engana sozinha. Ela é ativamente enganada por alguém. Existe uma malícia, um truque, uma intenção de induzir ao erro para fechar o negócio. Tem má fé na jogada. Usando o mesmo exemplo do terreno, a situação de dolo seria assim. O vendedor sabe, com toda a certeza, que não pode construir nada ali. Mas ele esconde essa informação, mente descaradamente ou pior, até falsifica um documento para convencer o comprador. A má fé do vendedor é o que transforma o caso em dolo. Então, para ficar bem claro, no erro, o engano é espontâneo. A pessoa se confunde por conta própria. A outra parte pode nem saber do equívoco. Já no dolo, o engano é provocado. Alguém agiu de má fé para enganar e levar vantagem. A diferença é toda essa intenção. Certo. Deixando o campo do engano para trás, a gente entra agora num outro território. O das situações em que a vontade não é enganada, mas sim pressionada. Situações que envolvem medo e desespero. A coação é a pressão na sua forma mais bruta. É quando alguém é obrigado a assinar um contrato por causa de uma ameaça muito grave, que pode ser física ou até psicológica. A pessoa só age porque está com medo de acontecer algo terrível com ela, com a família ou com seus bens. O exemplo mais clássico que todo mundo pensa é esse: ser forçado a assinar a venda de um imóvel com uma arma apontada para a cabeça. A assinatura está lá, mas a vontade é zero. Já o estado de perigo é um pouco mais sutil. A pressão não vem de uma ameaça direta de alguém, mas sim de uma circunstância desesperadora. A pessoa, para se salvar ou para salvar alguém da família de um perigo grave, acaba aceitando uma obrigação caríssima. E o pior, a outra parte sabe desse desespero todo e se aproveita. Imagina a cena. O desespero de um pai ou de uma mãe que chega num hospital com um filho precisando de uma cirurgia de vida ou morte. E o hospital, sabendo da urgência, vira e fala: só operamos com um cheque calção de R$ 200 mil. Naquele momento de pânico, a pessoa assina o que for preciso. A vontade dela foi totalmente viciada pelo desespero e pela necessidade. E aí a gente chega no nosso último vício da lista. Esse aqui não tem a ver com engano nem com ameaça. O problema aqui é a injustiça absurda que está nos próprios termos do contrato. A lesão acontece quando uma pessoa, seja por uma necessidade financeira extrema ou por pura inexperiência, aceita fazer um negócio em que o que ela dá é completamente desproporcional ao que ela recebe. A outra parte simplesmente se aproveita dessa fragilidade, desta vulnerabilidade. Por exemplo, um pequeno empresário quase falindo e desesperado por qualquer dinheiro para não fechar as portas, vende a casa da família.
A casa vale R$1 milhão, mas ele vende por apenas 200 mil. O comprador, que sabe do desespero dele, se aproveita e fecha um negócio que é absurdamente vantajoso para ele e péssimo para o outro lado. Isso é um caso clássico de lesão. Ok, a gente já entendeu os 5 problemas que podem estragar um contrato. Mas, e aí? Qual a consequência disso na prática? Como é que a pessoa que foi prejudicada pode reverter essa situação? E aqui tem um ponto jurídico que é o pulo do gato. De acordo com o nosso Código Civil, um contrato feito com algum desses vícios não é considerado nulo automaticamente, como se nunca tivesse existido. Ele é anulável. O que isso quer dizer? Que ele até é válido e começa a produzir efeitos, mas só até o momento em que a parte prejudicada toma uma atitude para desfazê-lo. E para essa anulação realmente acontecer, a pessoa que foi lesada precisa agir, não adianta ficar parada. O primeiro passo, obviamente, é juntar provas de que o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo ou a lesão realmente aconteceram. E com essas provas em mãos, o segundo passo é entrar na justiça com uma ação específica para isso que se chama ação anulatória. Mas olha, atenção aqui, porque o tempo é um inimigo. A pessoa prejudicada tem um prazo máximo, um prazo fatal, de 4 anos para entrar com essa ação e pedir para anular o negócio. Se deixar passar esse tempo, já era. O direito de anular o contrato se perde para sempre. Então, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: como usar essa informação para se proteger? Olha, conhecer esses 5 vícios de consentimento já é o primeiro e o maior passo. Estar ciente de que a pressão, o engano e o desespero podem sim validar um acordo já torna qualquer pessoa muito mais atenta e cuidadosa na hora de negociar. No fim das contas, a melhor proteção é sempre o conhecimento. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.